pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Eu fiz essa leitura como uma leitura conjunta com a Bárbara do canal B de Barbárie e o Elefante Literário, tem vídeo nos dois canais. E além de outros booktubers que participaram, a gente lê isso aqui no mês de dezembro em 2 sessões de live. E essa minha edição aqui é uma edição da Best Bolso. Ela é uma edição super simplesinha, meio molinha, bem pequenininha. Hoje em dia tem uma edição mais nova do que essa, que já está no mercado, que tem uma capa dura, bonitona, toda colorida. Mas o texto é o mesmo, gente, então tanto faz qual edição que você tem aí, tá? Esse livro aqui foi publicado em 1955 pelo autor Juan Rulfo. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre ele também. E uma coisa interessante é que ele teve vários títulos antes de chegar no título final de Pedro Páramo. Vou ler aqui alguns deles para vocês. Então, ele ia se chamar Uma Estrela Perto da Lua, depois Os Desertos da Terra, Os Murmúrios, que particularmente é o meu preferido. E Os Murmúrios foi o título final durante algum tempo, mas aí parece que na mesma época ia lançar um outro livro de um outro autor que tinha um título muito semelhante, então o Juan Rulfo optou por mudar o nome do livro para Pedro Páramo. Bom, antes da gente começar então na história mesmo, deixa eu apresentar o nosso drink de hoje para vocês. Esse aqui é o El Mágico, ou Mágico, tá bom? Ele é um drink super interessante, a base dele é de rum, como não poderia deixar de ser, e de xarope de manjericão com mel, um xarope caseiro que eu fiz e que é simplesmente uma delícia. Além disso, nessa receita vai leite de soja, que é uma coisa que eu não gosto, mas que ornou super bem com esse drink. Extremamente aromático, o manjericão ele domina mesmo os sabores, né? Quem gosta de uma coisa mais fresca, vale super a pena. Eu vou deixar tanto a receita do drink quanto a receita do xarope de manjericão com mel no post no Instagram Drinks e Livros. Então, quando acabar esse vídeo, você dá uma passadinha lá, tá? Já começa a seguir, pra quando eu postar você não perder, não esquecer, não ficar sem, tá bom? Então, agora vamos começar no livro mesmo, tá bom? Eu vou ler pra vocês a primeira frase do livro, que é: Vim a Comala porque me disseram que aqui vivia meu pai, um tal de Pedro Páramo. Quem tá falando isso é o Juan Preciado. Então ele é esse filho do Pedro Páramo, né, que não conhece o pai e ele acaba sendo induzido pela mãe no seu leito de morte a ir até a cidade antiga dela, que se chama Comala, procurar esse pai para ele conhecer. Ela diz a ele já quase morrendo: não peça nada a ele, exige o que é nosso, o que ele tinha de ter me dado e nunca me deu. O esquecimento em que nos deixou, filho, você deve cobrar caro. Então, é com essa mentalidade que o Juan parte para Comala, que na verdade é um vilarejo esquecido mesmo no interior do México. No caminho para lá, ele encontra um outro personagem que se chama Abundio Martínez, que ele também está indo para Comala, então eles resolvem ir juntos. Quando ele vai descrever como é que é Comala para o Juan, ele fala da seguinte forma: quando chegarmos a Comala, o senhor vai ver o que é calor forte. Aquilo fica em cima das brasas da terra, bem na boca do inferno. Digo eu que muitos dos que morrem por lá, quando chegam ao inferno, voltam para buscar um cobertor. Parece agradável, não é mesmo? O Abundio, então, durante esse caminho, ele também vai dizer que ele também é filho de Pedro Páramo. O Juan olha assim, meio esquisito, né? E fala assim: e como é que ele é? O rancor em pessoa, o Abundio responde. Ok, forte nessa frase. E eles continuam o seu caminho até que eles finalmente chegam em Comala. O Juan olha para um lado, olha para o outro, ele vê algumas sombras, parece que tem algumas pessoas passando, mas quando ele olha bem, a pessoa sumiu, tá tudo um abandono, tá tudo seco. E ele fala: não tem ninguém que mora aqui? Cadê as pessoas? E o Abundio responde para ele que não, que mais ninguém morava lá mesmo. Mas e o Pedro Páramo? Pedro Páramo morreu há anos, há muitos anos, o Abundio fala. E bom, da história é isso que eu vou contar. Obrigada, gente. Até a próxima. Brincadeiras à parte, tá? A gente ainda vai conversar mais um pouquinho sobre esse livro. Mas realmente, do roteiro da história mesmo, eu não vou falar mais nada. Porque esse é um livro que é bem curtinho e você ir entendendo paulatinamente qual que é o contexto, qual que são as coisas que estão acontecendo, faz parte dessa experiência para mim. Então, a gente vai conversar sobre questões específicas do livro, mas eu não vou mais falar sobre a história em si, tá bom? Então, fiquem tranquilos, não vai ter spoilers sobre isso. Aliás, falando em spoiler, esse é um livro que ele tem uma reviravolta, mais ou menos na metade do livro, e essa reviravolta, ele muda completamente o entendimento tanto do que vem depois, quanto do que vem antes. Então, eu oriento vocês a, assim, evitem spoilers, porque eu acho que faz parte dessa experiência
você descobrir isso sozinho mesmo com a leitura. Tanto nessa edição quanto na edição mais nova, no prefácio ele meio que fala o que acontece. Então assim, faça como eu, pula o prefácio, quando você terminar o livro você volta e lê, para não correr nenhum risco de você estragar sua experiência com isso. Tranquilo? Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o autor. O autor, como a gente comentou, o nome dele é Juan Rulfo, ele é mexicano. Ele nasceu numa cidade do interior do México chamada Jalisco. E é interessante que essa cidade fica próxima de uma cidade que se chama Comala, também era uma cidadezinha. E foi inspiração, provavelmente, para o Juan Rulfo para criar essa Comala fictícia aqui no seu romance. Os pais do Juan Rulfo, eles eram donos de terra na época da Revolução Mexicana e da Guerra Cristera, que duraram juntas de 1910 até 1929. Então foi um período longo da história do México, foram quase 20 anos, não é mesmo? E isso mudou bastante coisa naquele país. Esse aqui é o único romance desse autor. Fora esse, de livros de ficção, ele tem só mais um livrinho de contos. Não nos deixou mais nada. E ele até que viveu uma vida relativamente longa, mas ele realmente acho que ele já tinha dito tudo que ele queria dizer, né, para a literatura com essas duas obras. Mas o mais engraçado é que mesmo com essa produção tão escassa, um romance e um livro de contos, ele é muito importante dentro do gênero do realismo fantástico, que é um gênero tipicamente latino-americano, né? Que a gente vê bastante por aí, e hoje em dia também está voltando com tudo. Ele não inventou o realismo fantástico, mas ele foi uma das pessoas que mais difundiu, principalmente para o exterior, quando ainda não era muito conhecido lá fora. Esse livro ele foi traduzido em várias línguas e fez bastante sucesso. E além disso, ele também foi fonte de inspiração para dos que é considerado um dos maiores romances do realismo fantástico, que é Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. O próprio Gabo, ele falou que leu esse livro aqui em um dia, ele sentou e leu o livro inteiro, e assim que ele terminou, ele voltou e leu o livro de novo, porque como eu falei, a gente consegue ver com outra perspectiva esse livro aqui numa releitura, viu? E durante a escrita dos 100 Anos de Solidão, o Gabo também fala que ele leu e releu e treleu várias vezes esse livro, inclusive ele decorava trechos inteiros do livro graças a essas releituras frequentes. Então, assim, é por isso que esse drink aqui é o El Mágico, o mágico, porque é uma importância absurda que um livro tão pequenininho, que um autor que escreveu tão pouco, parece uma coisa mágica mesmo, ele ter tido essa influência tão forte em toda a literatura da América Latina com o que a gente chama de realismo fantástico, que é extremamente importante para nós, né, como latinos mesmo. Então, saúde ao Juan Rulfo e suas contribuições para o gênero, que é simplesmente maravilhoso. Só mais um golinho, então. Vamos falar então um pouquinho sobre o realismo fantástico em si. Como eu comentei com vocês, ele é um gênero tipicamente da América Latina, apesar de existirem autores de outras nacionalidades que também escrevem no que se considera ser o realismo fantástico. O que significa isso, né? O realismo fantástico é um gênero em que você descreve uma sociedade, uma realidade muito fortemente baseada no que existe de verdade, no que a gente vive. Então, o realismo está muito presente nesse aspecto, mas ele está permeado por vários elementos fantásticos. E esses elementos fantásticos, eles não exigem uma explicação. Então, não é, por exemplo, ficção científica, que você tem uma explicação lógica ou científica para as coisas que estão acontecendo. O realismo fantástico, as coisas só acontecem e as pessoas nem acham esquisito as coisas que estão acontecendo. Faz parte da realidade delas. Ele tem um emaranhado de realidade mesmo, com magia e com essas superstições que as pessoas têm. Outra coisa interessante é que as pessoas, os autores, eles utilizam esses elementos fantásticos não só para indicar problemas e fatos que acontecem na vida real, como também para botar um foco neles. Então, ele acaba sendo até um romance de crítica, muitas vezes, contra realidades opressoras. Eu acho que é por isso que faz tanto parte da nossa realidade latino-americana. Um exemplo bem interessante para explicar para vocês mais ou menos o que eu estou dizendo é um livro recente de uma escritora argentina que se chama Mariana Enríquez. O livro é As Coisas que Perdemos no Fogo, é um livro de contos. Em várias histórias desse livro, as pessoas somem, simplesmente. As pessoas estão ali e de repente a pessoa sumiu. E não tem nenhuma explicação para isso, não adianta você ficar procurando, nada disso. E a princípio você pode achar esquisito que isso está acontecendo, mas quando você vai olhar, por exemplo, a história da autora, você vai descobrir que ela era criança durante a ditadura militar na Argentina.
E assim, durante a ditadura militar na Argentina, as pessoas sumiam, sem explicação, sem motivo. Na verdade, tinha vários motivos, né? A repressão militar mesmo. Mas para ela, que era uma criança e não tá entendendo qual que era o contexto de tudo aquilo, as pessoas só sumiam. E esse era um dos maiores medos, tanto das crianças quanto dos adultos nessa época. Então a gente vê como isso permeia de uma forma irreal, porém extremamente crítica do que realmente existe, do que realmente importa na nossa sociedade. Bom, e qual que é a realidade que o Juan Rulfo quer nos mostrar no Pedro Páramo, então? É a realidade do interior do México nessa época da Revolução Mexicana e da Guerra dos Cristeiros, né? Então, muitos autores consideram que, assim como os 100 Anos de Solidão é uma metáfora para a história da Colômbia, o Pedro Páramo é uma metáfora para a história do México também. E dá para se fazer uma leitura incrível mesmo, se você for se basear nesse contexto histórico. Um fato interessante também é que o Juan Rulfo, ele tinha a mania, quando ele estava escrevendo esse livro, de andar pelos cemitérios e anotar os nomes das lápides que ele encontrava. Então tem vários personagens aqui que, por mais que não seja a história daqueles personagens, eles são pessoas reais, porém anônimas, que viveram naquela região e naquela época e que podem ter vivido histórias muito parecidas como essa. Ele traz essas pessoas à vida e coloca no contexto do romance dele que, como a gente conversou, tem muito de realidade mesmo. Então ele traz essas pessoas à vida novamente. Bom, eu vou comentar com vocês 3 aspectos dessa realidade do México naquela época para a gente discutir um pouquinho mais. E o primeiro deles é exatamente o mandonismo das elites locais. Então, é o velho conhecido caudilismo, né, que no Brasil seria o colonialismo. Essas elites locais, então, elas são donas da população, né? Elas mandam e desmandam, ninguém pode falar nada contra elas. Muitas pessoas nem sabem que existe um Estado superior a tudo isso, porque localmente ela já tem essa repressão das elites. Inclusive, o nosso personagem que dá nome ao livro, né, o Pedro Páramo, ele é um grande senhor de terras em Comala. E um dos exemplos do que ele fala sobre mandos e desmandos, eu vou ler aqui para vocês na página 52. Ele está falando com o capataz dele. Ele diz o seguinte: semana que vem você vai ver Aldrete e diz a ele que recolha a cerca, invadiu as terras da Média Luna. E o capataz responde, né? Ele fez as medições direito, eu conferi. Pois vai lá e diga que se enganou, que calculou mal, e se for preciso derrube as cercas. E as leis? Que leis, Fulgor? A lei de agora em diante nós é que fazemos. Então aqui a gente vê que lei? A lei é do caudilho, a lei é de quem manda, a lei é de quem tem o poder militar local, né? Que no caso é o Pedro Páramo, nosso personagem. Tem um outro momento, que esse aqui é um dos que eu achei mais fortes, assim. Que o filho do Pedro Páramo foi acusado de matar um homem, e a esposa desse homem veio pedir justiça na porta do Pedro Páramo. E aí o capataz tá falando com ele assim, né? Tipo, tá aí a mulher do cara. E o Pedro Páramo pergunta assim, mas de quem se tratava? É gente que não conheço, responde o capataz. Então você não tem por que se preocupar, Fulgor. Essa gente não existe. Então, se você não é conhecido, se você não tem dinheiro, se você não tem poderio local, você nem existe. Você não entra nesses cálculos de se você importa, se o que você acha importa, se o que você quer importa, entendeu? Então, essa é uma realidade tão forte lá, né, nessa época, e tão forte aqui também durante tanto tempo, se não ainda hoje, não é mesmo? Os caprichos dos poderosos, eles condenam os que não têm poder mesmo, né? Esse é o primeiro ponto que eu queria comentar. O segundo ponto é sobre a corrupção dentro da igreja. Então, aqui a gente vê aqui na cidade que quando as pessoas morrem, os seus parentes vão até a igreja conversar com o padre e encomendar missas e cantos gregorianos pela alma do falecido, para com isso ele conseguiria ascender aos céus. E assim, isso custa dinheiro, isso custa bastante dinheiro. Então a gente vê pessoas pobres indo pedir isso, só que elas não têm como pagar para o padre. E ao contrário, a gente vê uma pessoa terrível, uma pessoa péssima que fazia crimes horrorosos e nunca se confessou, nunca se arrependeu, mas que tinha dinheiro. Então ele acabou comprando a salvação dessa pessoa horrorosa aí. E isso chega a um determinado momento da história que isso atormenta um dos nossos personagens, que é exatamente o padre, que se chama Padre Renteria. É legal também que Renteria, né, já nos remete a renda, dinheiro, então o nome dele já está conectado a isso. Ele fala uma hora também que, assim, dos pobres, ele não consegue nada, que orações não enchem barriga, né?
Mas, eventualmente, ele começa a ficar atormentado com isso. E ele tá pensando, né, consigo mesmo, o que custava a ele perdoar, quando era tão fácil dizer uma ou duas palavras, ou 100 se fossem necessárias para salvar a alma, que sabia ele do céu e do inferno, e no entanto ele, perdido num povoado sem nome, sabia quem tinha merecido o céu, que era quem pagava mais. Tem um outro momento também que uma personagem que se chama Doroteia, que é uma personagem super interessante da trama, é um papel pequenininho, mas nossa, tem várias coisas que dá pra pensar sobre ela. E ela fala que o padre um dia virou pra ela e falou que ela nunca conheceria a glória, que ela não chegaria nem perto do céu. Foi a coisa dos meus pecados, mas ele não devia ter me dito. A vida já é duro bastante. A única coisa que faz com que a gente mova os pés é a esperança de que ao morrer nos levem de um lugar a um outro. Mas quando fecham para a gente uma porta e a que continua aberta é só a do inferno, mais valeria não ter nascido. O céu para mim, rua apreciado, está aqui onde estou agora. Ai, terrível, né? Nossa. E o terceiro elemento que eu queria comentar com vocês é sobre a Revolução Mexicana e a posterior Guerra Cristera, que viria logo em seguida, né? Esses conflitos, eles são pano de fundo para essa narrativa, principalmente da metade do livro para frente. Então, durante muito tempo a gente não sabe, a gente não tem nenhuma localização temporal dessa história. A partir de determinado momento a gente consegue colocar essa história nesse contexto histórico. Tem um momento que os revolucionários, eles vão até as terras do Pedro Páramo, roubar, pedir dinheiro, esse tipo de coisa, né? Porque eles estão lutando contra a repressão dos poderosos. Só que eles são subornados pelo Pedro Páramo e eles começam a trabalhar para ele. E aí a gente vê que eles vão mudando de lado de acordo com os interesses, de acordo com a situação local, assim. Não tem honra nem mesmo nessa revolução que teoricamente era para acabar com os abusos dessa gente que acha que pode mandar só porque tem dinheiro, porque tem poder, né? Mas não, eles foram totalmente corruptíveis, eles foram corruptíveis, não é mesmo? E tem um momento até que eles vão lá pedir mais dinheiro, porque acabou o dinheiro deles, eles vão até o Pedro Páramo e falam assim, a gente precisa de mais dinheiro. E o Pedro Páramo fala assim, vai assaltar uma vila, vai devastar alguma fazenda. O povo tem que pagar por essa revolução. Essa revolução que teria que trazer benefícios para o povo, né? Mas às vezes parece que é contra o povo. É só a favor de quem pode, né? De quem manda. Isso também está conectado com o mandonismo que a gente já conversou. Bom, um dos fatos que eu mais gostei desse livro, dado todo esse contexto que a gente conversou, foi que eu enxergo o Brasil aqui. Se você me falasse que essa história se passa no Brasil, eu não ia achar um pouquinho muito estranho, assim. Você muda um pouquinho as evoluções, um pouquinho as guerras, e você consegue ver isso acontecendo no interior de São Paulo, no Nordeste, no interior de Goiás. Essas são coisas que acho que nós, como América Latina, a gente consegue se reconhecer com muita facilidade. E isso é uma das coisas legais, né, da gente ler esses autores da América Latina. A gente foge um pouquinho desse eurocentrismo, de só ler autores estadunidenses, por exemplo, que por mais que a gente consiga se relacionar com coisas que são universais, eles não têm esse nosso contexto de colonização, de guerras, de ditaduras que a gente consegue encontrar quando a gente lê sobre esses nossos parentes, né, essas pessoas mais próximas da nossa realidade. E é um suco de América Latina, né? Não tem como negar isso aqui. Tem um trecho também que fala muito sobre isso, sobre como estamos condenados a repetir essas histórias tristes, né? Todas as vezes. O padre Renteria, ele foi visitar um cura numa cidade maior e eles estão andando pelo jardim e eles sentam-se embaixo de um caramanchão que tem uma parreira e as uvas estão todas maduras. E o cura vira para o padre Renteria e fala, né? São ácidas, padre. Antecipou-se o senhor cura a pergunta que ele ia lhe fazer. Vivemos em uma terra em que tudo dá, graças à providência, mas tudo dá com acidez. Estamos condenados a isso. Isso fala bastante, né, sobre a América Latina. Além disso, como vocês puderam perceber por todos esses trechos que eu não resisti, eu tinha que ler para vocês, o Juan Rulfo ele tem uma linguagem muito poética, tá? É muito bonita a escrita dele, tem vários momentos, assim, lindíssimos. No começo da leitura é um pouco confuso, porque ele muda muito as vozes narrativas, ele alterna bastante as situações do presente com flashbacks do que vem lá de trás. Então você passa um bom pedaço do livro muito confuso, sem saber o que está acontecendo. Tem uns personagens que você não sabe nem onde se encaixam. Mas persista, porque vale muito a pena. Essa aqui é uma daquelas leituras da vida,
tá? E esse é um livro que ganha muito, inclusive com releituras. Eu fiz até como o Gabo, né? Eu acabei de ler o meu livro. No dia seguinte, eu peguei para ler de novo, porque a releitura que você faz depois daquela mudança da trama, ela é completamente diferente. Você começa a enxergar elementos que você não tinha enxergado antes. Então, vale a pena ler uma vez, vale a pena ler duas. E de vez em quando a gente vai ter que reler esse livro aqui, porque é demais. Ah, uma coisa interessante também, tem um perfil no Instagram que se chama Orelha do Livro. A dona do perfil, ela faz playlists no Spotify baseadas em leituras que ela fez. E ela fez do Pedro Páramo, inclusive recentemente. Então, tá muito legal a playlist. Vão lá conhecer se quiserem ouvir enquanto vocês leem. É um livro super curtinho e é um mega clássico, vale demais. Então, eu vou ficar aqui com o meu drink, que está uma delícia. Esse cheiro de manjericão é fantástico. Não esqueçam de passar no Instagram, Drinks e Livros, então, para pegar a receita, para vocês não ficarem de fora. E não deixem de ler esse livro, porque esses aqui é um daqueles que viram livros da vida, tá bom? Foi bom conversar com vocês hoje. Saúde e ótimas leituras. Tchau, tchau!